Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Te rendemos louvor, te rendemos louvores. A Ti toda honra, toda glória. Aleluia, buscamos ao Senhor. E nós pedimos, Pai, continua falando conosco. E agora, Pai, vamos nos aquietar para saber que o Senhor é Deus. Que o Senhor fala, que o Senhor nos edifica. Fala conosco, aquece nosso coração diante da Tua presença. Deixa a gente ouvir a Tua voz, deixa nosso ser cheio, Pai, da Tua verdade, do Teu Espírito, da Tua palavra. Em nome de Jesus nos edifica como igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor. Glória a Deus, pode se assentar. Fique à vontade aí, meu irmão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em João capítulo 4. João 4, versículo 18. Eu quero voltar a ler para você esse versículo que é a base desse sermão. E esse sermão está na nossa série Check-up do Coração. É o nosso quarto sermão. Quando o amor volta a fluir. E nós estamos ministrando aqui, então, esta série, Check-up do Coração, como se a gente estivesse fazendo uma comparação, uma analogia entre aquela pessoa que vai a um médico cardiologista, especialista do coração, e passa, então, pelo médico com uma série de exames, de sondagem, para ver como está a saúde do coração. Assim, a gente está fazendo com as Escrituras, principalmente com a vida de Davi. Estamos nos baseando na vida de Davi, nos seus escritos, como o Senhor tem sondado o seu coração, está sondando o nosso coração, e como está sendo o diagnóstico da palavra de Deus dos nossos corações. Amém? E aqui, então, nós ministramos esse sermão, a primeira parte, e nós falamos, então, desse exame, ecocardiograma, com Doppler. E esse exame, ele vai ver, então, o fluxo, o movimento, o fluxo do nosso coração. E aqui, então, a gente também faz uma comparação. E agora nós estamos dizendo essa verdade. O amor precisa fluir dentro de você, precisa fluir no seu coração. Ele precisa entrar, ele precisa sair, ser expresso através de você, para Deus, para o seu próximo. Amém? E nesse exame a gente vai percebendo na palavra de Deus alguns canais do nosso coração que fluem o amor ou bloqueiam o amor, amém? Fluir. E uma das verdades lá em João 4,18 é essa aqui, eu quero ler para você. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, amém, irmãos? Então, a palavra de Deus, pelo Evangelho de João, está dizendo, o perfeito amor, ele tem o propósito de aperfeiçoar os nossos corações, as nossas vidas, e é para esse propósito que você nasceu, e até o último dia da sua vida aqui, você tem esse propósito existencial, de ser, de, expressar amor, receber amor. Esse amor precisa fluir, e a palavra está identificando que tem um bloqueador do amor, e isso é o medo. E quando nós não estamos aperfeiçoados no amor, o medo tira esse aperfeiçoamento, ele nos bloqueia. Então, algumas feridas, algumas inseguranças, alguns complexos, algumas dúvidas
podem bloquear a certeza desse amor de Deus, a certeza desse propósito de Deus para as nossas vidas aqui na terra. Amém, irmãos? Nós vimos aqui então que esse exame, ele vai mostrar um movimento, mostra fluxo, válvulas, aquilo que está passando bem, ou se há bloqueio, refluxo ou dificuldades. E assim como o coração físico, né, não foi feito para ficar isolado, ele tem canais de entrada, canais de saída, canais que alimentam o próprio coração e canais que drenam aquilo que precisa sair. Então é por isso que na vida a gente vai ter essa dinâmica, a gente vai receber, nem tudo que a gente recebe é amor, né? Mas nós recebemos muito ódio, vingança, ciúme, muita insegurança das pessoas, palavras que ferem, e essas pessoas fazem isso porque são inseguras, porque não estão fluindo o amor, estão fluindo o medo, estão fluindo, sabe, o ciúme, tudo aquilo que não é amor. E então a gente também, Deus nos fez para essa realidade. Não, vocês vão receber também aquilo que não é amor, mas vocês vão poder fluir, vocês vão poder drenar isso, vocês vão poder filtrar tudo isso. Mas o propósito de vocês é receber e então dar também amor. O coração recebe sangue, o coração envia sangue, o coração também precisa ser alimentado, o coração também precisa drenar aquilo que não deve ficar represado, e espiritualmente também é assim. O amor precisa entrar, o amor precisa sair, o coração precisa ser alimentado pela fonte certa, e algumas coisas precisam ser drenadas para não ficarem represadas dentro de nós. Nós falamos aqui, irmãos, sobre um princípio interessante, e que a estrutura desse sermão é baseada nesses canais de amor, os 5 linguagens de canais de amor, tanto de recebermos amor, como também de darmos amor, que é palavras de afirmação, presença, que seria tempo de qualidade, serviço, é quando você gosta de ser presenteado, a expressão, o canal de amor. Se você assim, o canal de receber amor, quando eu sinto que alguém pode estar me amando, quando lembra de mim com um presente. Nossa, ou tem aqueles que é o toque, é o abraço, é o pegar na mão, é o bater ali nas costas, sempre está, já percebeu aquelas pessoas que estão sempre falando, tocando em você, e você está só que nem tipo Matrix aqui, se defendendo, é a linguagem do amor dessa pessoa, é o toque, é o abraço, sabe? E aí hoje você vai perceber, entender por que às vezes nós nos formamos assim. Por que eu gosto de abraçar, de falar tocando? Por que eu gosto mais de palavras, de falar que eu amo com palavras? Por que eu gosto mais de me expressar no amor dando presente? Eu não sou de palavras, mas eu sempre estou dando um presente ali. Então isso também é muito interessante. Por que esse canal se tornou sensível para isso? E é muito interessante. Então, esse exame, o Doppler, ele está sondando esse fluxo, né? E a gente vai perceber então uma verdade poderosa, que eu quero te lembrar aqui, que Deus é a fonte do amor. Eu falei que pessoas, elas podem ficar presas, né, nas suas feridas, e dependendo dessas experiências, de como você filtra o amor que está recebendo, ou o medo que está recebendo, como você filtra isso, pode fazer você ficar doente, e o seu coração precisa de cura, seu coração precisa de saúde. E uma das coisas que adoece a gente é projetarmos, fazermos das pessoas a fonte do nosso amor. E eu disse aqui que não tem como.
Tem pessoas presas, magoadas com pessoas, porque você colocou expectativas grandes nessas pessoas e elas te humilharam, te decepcionaram, te abandonaram, te traíram. E essa expressão acabou atingindo o seu coração. E você agora está bloqueado para a vida. Entende? O medo de confiar de novo. Por quê? Porque você foi muito frustrado e decepcionado com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com um namorado, com uma namorada, com uma mulher, com um homem, com um pastor, com um amigo que te decepcionou, que traiu a sua confiança. E agora então você se isola, você não é mais de se abrir para a vida, porque o medo de ser humilhado de novo, o medo de ser abandonado de novo, o medo, de ser traído de novo, vai bloqueando você para a vida. E você vai ficando doente no seu coração. Doente. Você precisa passar no especialista do coração. Por que ficamos assim? Porque fazemos dessas pessoas a fonte do nosso amor. E a Bíblia diz que a fonte do nosso amor é o nosso Criador. E que você não pode fazer das pessoas, colocar as pessoas ou essas situações como fonte do seu coração. Por quê? Porque elas não têm essa condição. Por quê? Porque as pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas precisam também de amor. De uma expressão de amor redentivo, de um amor que perdoa, de um amor curador, de um amor que liberta. Sabe o seu pai, que é essa figura que te machucou, te magoou muito na vida? Quando você conseguir sair do medo e ir para o aperfeiçoamento do amor, você vai ter que perceber seu pai de uma outra maneira. Você vai perceber que ele também foi um filho, que talvez não recebeu o amor, ou a expressão do amor devido, e ele então uma pessoa que não é curada, e ele é seu pai, e ele acabou atingindo você, sabe, essa maldição, ela foi passando de pai para filho. Por quê? Porque o coração do filho não fez paz com os pais, o coração dos pais não fez paz com os filhos. A palavra de Deus disse que essa é a maneira de manter a condição da maldição na terra. Qual? É quando nós temos inimizade, medo, mágoa, sentimentos, coisas que não resolvemos. Entre quem? Entre nós, pais e filhos, filhos e pais. Porque os pais têm uma autoridade espiritual sobre os filhos. Então, quando um pai acerta, é bênção. Quando o pai erra, é pesado. E isso precisa ser curado, isso precisa ser tratado no coração. Por isso que a palavra de Deus diz: o coração dos filhos precisam se converter ao coração dos pais. E o coração dos pais precisam se converter ao coração dos filhos. Quando isso acontecer, Deus diz: eu tiro a maldição dessa terra, eu tiro a maldição dessa família. Amém, irmãos? A maldição é Deus que dá? Não, é eu como pai, você como filho, nós como filhos, nós como pais, que não atingimos esse aperfeiçoamento do amor. Eu vou tratar muitas vezes meus filhos não pelo amor, mas pelo medo. Qual medo? Que eu herdei dos meus pais. E isso precisa ser uma cura, precisa ser uma demanda de cura nas nossas vidas. Amém, irmãos? Em Romanos 5:5 vai dizer: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então veja bem, você já recebeu amor no seu coração, e isso foi dado pela fonte correta, a única fonte. O nosso Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo
que Ele nos deu. Amém, irmãos? Então você não pode cobrar segurança absoluta para uma pessoa falível como seu pai, sua mãe, seu amigo, seu marido, sua esposa. Você não pode cobrar presença perfeita. Se você é tocado pela presença, a linguagem do meu amor é a presença. Eu gosto de gente que gosta de ficar comigo, tempo de qualidade, pessoa que fique presente comigo. Só que aí, isso é legal, é uma expressão de amor, mas quando você faz disso uma cobrança, e essa pessoa tem que estar sempre presente o tempo todo, e por quê? Não, porque lá na infância eu já sofri abandono, por isso que a minha sensibilidade no amor, nesse canal, é assim. Como eu já fui abandonado, já fui humilhado, para mim a presença é que toca meu coração, é o canal do amor para mim. Mas agora você vai com muita sede, por quê? Porque na infância, ou você ainda não resolveu isso, tem muita ausência, então você quer a presença de uma pessoa que você gosta. Só que essa pessoa que você gosta de estar presente com você, ela não pode, ela não consegue ter uma presença perfeita, absoluta na sua vida. Ela tem suas coisas para fazer, ela precisa de cuidar de outras pessoas, e você fica fissurado. Tem uma medida aí, irmão, que está fora. Você cobra a presença perfeita de quem não é perfeito. Você cobra palavras constantes. Já viu aquelas pessoas, o marido e a mulher, ou namoro, e aí o tempo todo, se essa pessoa não falar que ama, que gosta, que fala o que admira nela, ela fica insegura. Você não me ama? Não, mas agora eu falei já que eu te amo. Mas ama quanto? Ama quanto? Não, mas não é assim quanto, eu vou estar presente que dias da semana? Sabe, irmão, quando o medo sufoca o amor é livre, o amor é uma liberdade, irmãos, é um equilíbrio, e aí você cobra palavras constantes, essa pessoa não é perfeita, então você está fazendo das pessoas falíveis, que foram até mesmo atingidas pelo medo, que talvez tem dificuldades do aperfeiçoamento do amor, você está cobrando delas um perfeito amor, e não vai ter. Por quê? Porque só Deus, a fonte do amor, pode fazer isso. Por isso, a esperança não se decepciona. Deus derramou o seu amor em nossos corações. Deus não nos decepciona. Amém, irmãos? Amém, queridos? Aleluia. Talvez o ângulo da sua visão, talvez seu amor por Deus está machucado, e aí Deus está muito interessado em acertar, em converter, sabe, seu coração a Ele, e converter o coração dele a você. Você cobra muito o cuidado sem falha, muito cuidado sem falha, você cobra provas de amor o tempo inteiro, para essa pessoa que é falível. Amém? Então, a sua fonte de amor é o Senhor. Amém, queridos? Deixa eu te falar aqui, é uma observação pastoral que a gente tem observado. A linguagem do amor pode revelar uma região sensível do coração, como eu disse aqui. Nem sempre nossa linguagem de amor revela apenas uma preferência. Às vezes ela também revela uma região sensível da nossa história, lá desde a nossa infância. Por exemplo, aquilo que mais sentimos falta pode se tornar aquilo que mais desejamos receber. Vocês entenderam? Aquilo que na minha história de vida eu mais senti falta, por exemplo, eu senti falta da presença de meu pai. Então, possivelmente, a minha linguagem de amor, tanto de receber amor como expressar amor, como eu senti muita falta da presença de um pai, eu me senti meio que abandonado pela paternidade, agora então eu quero ser um pai super presente, e foi isso que eu fiz com a minha família, com meus filhos eu faço. Como eu senti muita ausência de pai, eu coloquei no meu coraçãozinho, quando eu crescer, eu vou ser o pai que eu nunca tive, eu vou ser um pai presente. Então hoje, eu sou um pai presente, graças a Deus pelo Evangelho e pelo decorrer do tempo,
eu estou equilibrando isso. Tanto é que meus filhos, eu poderia muito bem me concentrar nos meus filhos e fazer deles assim de porcelana. Como eu tive muita ausência de pai, eu vou ser um pai super presente, a ponto de sufocá-los, de não deixar eles ter experiências. Não, você não vai tomar banho no rio. Não, você não pode sair. Não. Entende, meu irmão? Minha super proteção pode ser uma super ausência que não chegou no equilíbrio do amor. Ainda está no medo. Então não é amor, é medo. Eu tenho medo de ficar sozinho de novo. Eu tenho medo dos meus filhos morrerem e eu ficar abandonado de novo. Entende, irmãos? Os nossos bloqueadores. Então, como é que está o fluxo do amor nos nossos corações? Aquilo que mais sentimos falta pode se tornar aquilo que mais desejamos receber. Por isso que as pessoas ficam sensíveis. Pessoas que foram abandonadas, se sentiram abandonadas, elas vão valorizar muito a presença das pessoas. Entende? Essa vai ser a sua linguagem de amor, de receber. E provavelmente também a sua linguagem de dar amor. Como você teve muita falta, agora você superou, você entendeu isso, agora também é uma expressão que você vai dar para os outros. Muitas vezes aquilo que mais desejamos receber também se torna aquilo que mais tentamos oferecer aos outros. Por exemplo, quem sofreu com palavras, pode desejar palavras de afirmação. Um exemplo, né, irmãos? Quem sofreu com palavras, ou seja, eu não tive um pai presente. Então veja bem que escape que eu tive. Talvez meu pai, se fosse presente, ele seria um cara que não se expressasse, ou que se expressasse de uma maneira muito negativa, tipo assim: você não vai dar em nada, menino, eu não sei por que você nasceu, você não vai prestar para nada. Então, pessoas que têm pais presentes, mas têm palavras, o pai, ou a mãe, ou quem cuidou dessa pessoa, ou, enfim, ela sofreu com palavras. Provavelmente, irmãos, não é uma matemática, eu estou falando aqui de uma observação pastoral. Provavelmente, o canal de amor dessa pessoa vai ser palavras de afirmação. Como ela teve muita falta de palavras positivas, palavras de segurança, palavras de afirmação para o coração e para a mente dela, ela vai procurar isso. Ela vai procurar isso logo quando puder. Eu já vi situações de meninas que sofreram com ausências ou com palavras dentro de um lar instável, dentro de um lar disfuncional, e tudo que essas meninas, quando chegam aí nos seus 12, 13, 14, 15 anos, elas estão querendo fugir de casa. E se um homem ou um menino vier para ela e começar a falar palavras de afirmação para ela: nossa, como você é bonita, nossa, é admirável como você faz as coisas, você é inteligentíssima. Ela já começa, sabe aquele negócio? Por quê, irmãos? Porque o pai dela, que poderia ter equilibrado esse fluxo de amor, bloqueou. A mãe dela, que poderia ter expressado equilibradamente isso, não expressou. Aí vem, irmão, um gavião, vê ela com textura de mulher, com cheiro de mulher, mas é menina. E esse gavião chega e só manda o que ela quer ouvir a vida inteira: eu vou fugir com você. E sim, tudo que ela está querendo é alguém que afirme para ela um amor, em palavras. Amém, queridos? Já aconteceu muito isso, não sei se está acontecendo isso ainda, mas já aconteceu muito.
né? Os meninos, enfim, é por isso que o pessoal fala assim, o filho adolescente, é uma fase complicada, sabe por quê, irmãos? Porque o adolescente, ele está exatamente nesse período, fazendo assim, poxa, qual que são as minhas faltas, minhas ausências, minha identidade? Por isso que influencia tanto a turminha da escola, o amaldiçoado do influencer da internet, que vem com um monte de coisa doida, insana, para a cabeça dos nossos filhos. Por quê? Porque esses filhos sentem alguma falta. Mas eu sou presente, o pai e a mãe, ele tem pai e tem mãe. Tem pai e tem mãe presente. Só que viveu a vida toda pendurado no celular, o pai não tem palavras de afirmação, não tem abraço, não tem presente, não tem tempo de qualidade. Foi presente assim, mas não atingiu o coração desse filho, não converteu o coração desse filho ao pai. Entende, irmãos? Quem sofreu com ausências pode valorizar profundamente a presença. Quem precisou se virar sozinho, atenção aqui, pode enxergar cuidado prático. Sabe aquelas meninas que teve que se precocemente crescer? Provavelmente os pais instáveis no casamento, vira e mexe se separavam. A cabeça do filho e da filha fica assim, meu Deus, é um turbilhão de inseguranças. Irmão, divórcio e separação de pais, não importa a idade dos seus filhos, vai dar boleto no futuro. Vai dar. E por mais que depois os pais definam a paternidade e a maternidade separados de um divórcio, através de um divórcio, os filhos nunca mais serão os mesmos. Nunca mais. Precisa cuidar disso. Quem precisou se virar sozinho pode enxergar cuidado prático como uma das maiores expressões de amor. Por exemplo, nós já cuidamos de vários casos e isso é muito emblemático hoje em dia. Meninas que tiveram que se fazer forte e assumir a responsabilidade de praticamente um pai ou um homem dentro de casa, porque o pai foi ausente, ela ficou com a mãe, e aí então essa filha, se essa mãe ainda tem assim uma instabilidade emocional, esse filho tomou o lugar do pai, e ela é uma menina, emocionalmente para a mãe. Então ela é filha, mas se rebate como uma figura paterna. Aí essa filha tem que dar seus pulos. Vai trabalhar mais cedo, vai conseguir carro, vai conseguir casa, vai conseguir um bom trabalho. Ela agora vai se tornar quase que independente. A família disfuncional foi um condicionamento para ela. Essa menina está passando a idade, não tem tempo nem para poder namorar e casar, e vai ficando madurinha, e vai ficar difícil de achar um homem para ela, sabe por quê? Porque ela faz tudo, ela não vai sentir falta, ela já tem o carro dela, já tem a casa dela, já tem o emprego dela, já tem tudo para ela. É outra coisa, não é qualquer um que vai chegar e vai chamar a admiração dela, sabe por quê? Porque primeiro que os homens de hoje estão meio banana mesmo, irmão. Está difícil, mas nós temos que orar, jejuar, para que esses homens, esses meninos se tornem homens, amém, irmãos? Essa mulher a mulher, meu irmão, a menina, com 12, 13 anos, já está sonhando em casar, e ter futuro, e ter filhos. O menino com 12, 13 anos, irmão, 6, 7, está fazendo campeonato de farmácia, irmão. Está querendo jogar videogame. Esses frangão, irmão, vai dar trabalho, menino, para virar homem. Sério? Aí essa menina, essa mulher independente, pai, pacha, sabe qual é a linguagem do amor dessa menina, dessa mulher? Serviço.
Por quê? Porque ela sempre fez serviço. Ela teve que fazer serviço para a mãe, para cobrir o pai. Ela teve que fazer serviço para ela, para poder estabilizar a vida dela. Se ela encontrar um cara, tem uma história aqui de um casal que foi bem assim. Eles foram para uma viagem, não sei para onde, para um sítio, dentro de um carro. Chegou no carro, tinha um irmãozão grandão. Aí ela já ficou de olho. Esse grandão aí deve ser homem. Aí, meu irmão, o carro dela deu um problema no pneu lá. Rapaz, esse homem, quando ela foi ver, já tinha descido do carro. Já estava levantando o carro assim, ó, com todo mundo dentro do carro, botando a roda assim, ó. Ela só fez assim, ó. Naquele dia, aquele homem chamou a atenção dela. Rapaz, me parece que esse é raiz. O cara trocou o carro com a família inteira dentro do carro. Quando ela pensou de sair do carro para trocar o pneu, o cara já tinha trocado o pneu, pô. Ela falou, entendeu? Esse é homem, entendeu? Sabe o que aconteceu? Apaixonou nele, e até hoje. Sabe quem são eles? Quem é? Vamos ver se vocês sabem. Cris e Cleitão. Aleluia, foi curada, achou um homem para render a vida dela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, queridos, veja bem como é que é interessante. Quem sentiu esquecido, quem sentiu muito esquecimento de si, pode perceber no presente a mensagem de lembrança de valor. Pessoas que o canal de comunicação do amor dela é receber presentes, pode ser que a área dessa sensibilidade foi porque ela já se sentiu muito esquecida na vida. Ou talvez ela foi muito bulinada, tipo assim, vai, não sei o que, vamos jogar. Aí sempre ficava por último. É o esquecido, é a esquecida. Quando alguém vem dar um presente para ela, e para ele fala assim, não, eu estava lá em tal lugar, e eu lembrei de você. Um presente para você. Aí a pessoa, nossa, lembrou de mim? Então, a linguagem do seu amor pode ser, irmão, estar ligada a um canal de sensibilidade na história da sua vida, desde a sua infância. Então, se você fala assim, não, o que mexe comigo é uma pessoa fazer serviço, porque assim, o cara pode me entregar aqui um presente, pode dar tempo de qualidade, mas se ele não lavar a área, né, acredita? Aquele dia era muito ruim no esporte, provavelmente ela foi muito esquecida, né? Aquele dia, recebe a cura, porque a sua cura é a minha cura, amém? E eu sou muito o quê? De tempo de qualidade e palavras. Por quê, irmãos? Fui abandonado pelo pai, tempo de qualidade, presença. Irmão, se eu tiver assim, se o mundo estiver acabando, eu tiver R$80, e é R$80 para passar a semana, eu falo com a família, ei, vamos comer espetinho? Mas e amanhã? Não, amanhã o Senhor dá um jeito. Eu quero estar com a família, eu quero estar numa mesa, conversando com os filhos. Tem um negócio que a gente faz, e isso representa tempo de qualidade ou presença. A gente sai e tal, finalmente, no domingo assim, aí vai para uma lanchonete, quando dá, e aí a gente volta. Quando a gente está chegando em casa, aí nós já fizemos assim, pai, vamos dar uma voltinha? Porque, irmão, o papo no carro está tão bom, está tão legal. Aí, tá bom, então vamos dar uma voltinha. Aí a gente vai lá na igreja do Greenville, passa lá no Greenville, aí a gente fala e conversa, passa pela casa dos irmãos, eita, aqui que mora o irmão, aqui foi a primeira casa que a gente morou, aqui a segunda casa, terceira casa, a 11ª casa que nós moramos, brincadeira. Aí tal, essa voltinha, irmão, é um negócio assim, sobrenatural para nós. É um tempo de a gente estar junto, é um tempo de qualidade, de presença de cada um, é muito legal. Então, quem se sentiu esquecido pode perceber então no presente uma mensagem
de lembrança de valor. Quem viveu frieza, por exemplo, irmãos, muita indiferença. Você viveu frieza, pode reconhecer no toque saudável uma linguagem profunda de acolhimento. Por exemplo, sabe essa pessoa que fala sempre tocando, está sempre querendo abraçar? Provavelmente ela sentiu muita ausência na história da vida dela, e frieza ou indiferença, então ela toca. Então, se o seu canal de amor é receber um toque saudável, abraço, toque, ou dar, né? Sabe, esse dia eu ouvi de um irmão, um marido, falou: pastor, eu sou muito pegajoso, né, com a minha esposa, eu gosto muito de tocar e tal. Provavelmente ele, dentro de casa, ele pode ser que se sentiu, talvez não é isso, mas ele se sentiu muito tratado com muita indiferença, com frieza, talvez um distanciamento do pai, um distanciamento da mãe. Então, a maneira dele fluir ou pedir ou dar amor é o toque, né? Por exemplo, irmãos, nós viemos de uma geração pós-guerra, a geração da minha avó, que me criou, ela vem de uma geração pós-segunda guerra, e essa geração pós-segunda guerra, eles viveram uma frieza, um distanciamento dentro de casa. O pai e a mãe, eles tinham praticamente uma linguagem militar com os filhos, então não tinha abraço, não tinha eu te amo. Eu vivi essa cura dentro do meu lar, entendeu? Eu nunca recebi da minha mãe, e nem do meu pai, a palavra eu te amo, e eu também nunca fui assim tocado com um abraço, praticamente, no começo de tudo, pela minha mãe. Primeiro porque ela já era era minha avó, né? Então, quando a gente fazia isso, era assim, não era habitual, não era natural. Então, essas pessoas que vieram do pós-guerra, esses filhos aí que hoje estão com 60, 50 anos, são filhos dos pais que passaram pelo pós-guerra, eles tiveram dificuldades de abraçar, dificuldades de falar que ama com seus filhos. Hoje, parece que a gente superou isso hoje, mas parece que a gente foi muito para lá, já estamos quase podre. Hoje fala demais que ama, toca demais a ponto de mimar os filhos. Entende, irmãos? Então, o equilíbrio, como é que está o fluxo do amor? O amor aperfeiçoado é um amor que equilibra, nem de mais nem de menos, é na medida, não é? Então, eu queria falar para você que isso não é uma regra absoluta, é apenas uma observação pastoral, e a gente já leu alguns livros sobre essa questão da linguagem, as 5 linguagens do amor, e nesse sermão a gente está colocando o coração em exame, esse Doppler, né, do coração, que nos ajuda a observar então, não apenas qual canal é mais forte, mas também por que esse canal de amor em nós se tornou tão sensível, amém, irmãos? A linguagem do amor mostra o canal, mas a história do coração nosso, nessas experiências de vida, pode revelar por que esse canal ficou assim, tão específico, tão sensível ao amor, amém? Nossa, já chegamos aqui a 8 horas, eu vou ficar por aqui, irmãos, mas eu gostaria de concluir, e eu não ministrei na primeira parte. Eu falei muito sobre palavras de afirmação, usando a vida de Davi, e como Davi, né, ele foi marcado com abandono, com palavras negativas, né, dos irmãos, e isso se tornou um canal sensível para Davi. Quando ele conhece o amor de Deus, e o amor de Deus se torna então a sua fonte, isso vai se equilibrando com o tempo, a ponto de Davi, hoje a gente falar de Davi como sendo um escritor
das mais belas poesias e canções proféticas que estão na palavra de Deus, no texto sagrado. Então Davi, ele é uma pessoa muito expressiva com palavras. Provavelmente ele também foi marcado com palavras. E onde houve a cura, o amor, onde o medo então agora saiu e o aperfeiçoamento do amor chegou, Davi então agora ele adorava com palavras. Davi confessava com palavras, Davi chorava com palavras, Davi celebrava a Deus com palavras. Davi derramava sua alma em arrependimento diante de Deus com palavras. Nós vamos ver os mais belos salmos e mais profundos salmos de um homem usando palavras para se expressar diante de Deus. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Por isso que Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque seu coração, apesar de experimentar o medo, o pecado, o abandono, as decepções, as humilhações, Davi, ele tem uma sinceridade diante de Deus, a ponto dele colocar com transparência o seu coração diante de Deus, e Deus falava com ele, e ele falava com Deus, e quando ele pecava, ele pecou muito, profundamente contra Deus, mas quando ele se arrependia, também de maneira muito profunda, Davi se arrependia. Isso chama a atenção do Criador, porque é um homem que tem um coração sondável, é um homem que tem um coração arrependido, é um homem que tem um coração ensinável, tratável. Ele não esconde o coração, ele não esconde o pecado, ele se expõe diante de Deus e ele usa palavras. Então Davi foi curado, e Davi fluía muito bem em amor com palavras. E para concluir, então, essa parte do sermão, eu quero ir com vocês para te dar essa grande verdade, tão maravilhosa, que assim como nós, humanos, somos marcados pelos canais de amor do coração, que seriam palavras, toque, presentes, serviços, né? E presença, também nosso Deus faz questão de expressar amor por esses canais, da sua natureza divina à humanidade, à criação. Por exemplo, irmãos, sabendo que palavras é um canal de expressão de amor para a sua criação, ele vai dizer que Cristo é esse canal pleno da sua palavra à humanidade. Jesus não apenas fala as palavras de Deus, mas a Bíblia declara que Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus revelada. Amém, irmãos? Então, se alguém falar assim, poxa, pastor, se palavras são expressões de amor de quem ama, o que Deus já falou para mim? Talvez você está procurando a expressão do amor de Deus em palavras. E aí eu quero te falar, Jesus é a palavra de Deus. E veja como Ele foi expresso na obra da redenção, da revelação de Deus, chegando aí para a cruz, chegando aí para o túmulo, ressuscitando. E tudo que foi registrado em palavras, desde o Gênesis ao Apocalipse, está aqui, irmãos. A palavra de Deus para nós. O Senhor está expressando o seu amor em palavras. Ele deixou escrito, irmãos. A Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é expressões de palavras reveladas de Deus para revelação, inspiração, consolo, disciplina, confronto dos nossos erros, porque o amor, irmão, disciplina. A verdade, ela precisa ser dita em amor. Amém? Está aqui a palavra de Deus. Olha o que diz lá em João 1:1, eu quero ler para você. Aleluia. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra,
ele estava com Deus e era Deus. Amém, irmãos? Em João 1,14 vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, queridos? Então aqui nós temos Cristo como a palavra viva. Ele é o Logos eterno de Deus. Ele ganha forma em palavra. É o verbo, é o Logos de Deus. E quando essa palavra é aplicada pelo Espírito ao coração do ser humano, ela se torna viva, pessoal, iluminada, revelada à nossa situação de ser. Entende, irmãos? Não é como uma palavra solta fora das Escrituras, mas como uma palavra de Deus ganhando vida no nosso coração. Em Romanos 10,17 vai dizer: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? A palavra escrita nos dá então fundamento dessa expressão de amor de Deus, falando em palavras para a sua criação, para os homens, para os pecadores. Amém? Fique de pé, por favor, nós vamos para o encerramento. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, se você puder. Quantas palavras de Deus você já ouviu? Eu falei aqui no último sermão que sempre a voz profética de Deus chega. Sabe quando aquele pai perdeu o controle? Aquela mãe chegou no seu limite, e o pecado chegou, e a medida do medo e das palavras negativas. E aí você está ouvindo uma canção de Deus, está lendo um livro de literatura bíblica, ou você está numa igreja e você recebe a palavra da verdade, e só ela, amém, queridos? Aleluia, com seu espírito, pode chegar onde seu pai não pode chegar, sua mãe não pode chegar, o seu inimigo não pode chegar. É a palavra de Deus que penetra os pensamentos humanos, e essa palavra é como uma espada de dois gumes. Ela afirma que você, sabe, é pecador, que você precisa se arrepender, mas essa palavra também afirma que você é amado, e que Ele fez na cruz uma maneira de perdoar você, e que você pode receber perdão de Deus. É o amor equilibrado, é o amor saudável. Amém, queridos? Essa palavra, ela precisa definir a sua identidade. Porque, sabe aquela palavra da fúria, da raiva, aquela palavra do limite, aquela palavra de alguém que está preso? Por exemplo, seu pai, quando disse que você não presta, que você não ia dar em nada, realmente, irmãos, feriu. Mas Deus deixou uma palavra escrita para você. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Sabe, irmão, nossos pais vão nos ferir, nosso próximo vai nos ferir com palavras, até mesmo porque eles não são perfeitos. Mas o nosso Pai perfeito tem a palavra perfeita, e essa palavra perfeita se tornou um de nós, Jesus. E nós vimos nele a expressão exata do ser de Deus, do coração do Pai para nós, amém? Então eu gostaria que você, sabe, fosse para o canal que fala com você, e que você fosse para a fonte correta. A fonte do seu coração deve ser o Senhor que te criou, o Pai do céu, o Pai do céu.
E o Pai do céu, Ele tem a palavra que pode sim, sendo fonte de amor para o seu coração, definir a sua vida, definir o seu ser, definir sua identidade, definir seu futuro. Aonde alguém chega e diz, você não vale para nada, você é assim, assado, o Espírito Santo do Senhor, Ele pode vir e Ele sondar seu coração e afirmar verdades que você talvez possa esquecer, que Deus já afirmou desde a sua infância. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos dar ao Senhor uma canção com o coração, e eu quero orar com vocês. Glória a Deus. Digno é o Senhor, Pai. Aleluia. Nesse sermão nós vamos acompanhar como Deus expressa palavras de amor, como Deus expressou serviço de amor por você, como Deus expressou toque. Em Jesus Ele tocou um leproso, Ele tocou uma mulher enferma, amém? Ele tocou os pés daquele que iria trair Ele, amém? Aleluia. Digno é o Senhor, Tu és digno, Jesus. Santo é o Senhor. Se o canal de amor apurado em você são palavras, escute o que o Pai do céu está dizendo. Aleluia. Você foi ferido, você foi abandonado, você foi humilhado, você foi traído. Jesus foi abandonado, Jesus foi humilhado, Jesus foi decepcionado pelos seus. Nenhum deles acompanhou Jesus naquela cruz, todos eles abandonaram Jesus. Jesus foi humilhado, batiam no rosto de Jesus, cuspiam no rosto de Jesus, e Jesus fica quietinho, porque Ele está expressando amor para a humanidade, está expressando amor para aqueles que seriam abandonados, seriam humilhados, seriam esquecidos, seriam traídos pelos melhores amigos. Aleluia. Ao lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: eu os amei até o fim. Oh! Santo é o Senhor, digno é o Teu nome, Jesus. Digno é o Teu nome, Jesus. Vem, Espírito Santo. Toma, Senhor, esse lugar. Toma, Senhor, nossas mentes e corações. E traz, Pai, a Tua cura. Traz a Tua revelação. Traz o Teu toque. Traz a Tua palavra. Traz a Tua presença, Pai, revelada nesta noite pelo Teu Espírito. As nossas mentes e corações, no nome de Jesus. Aleluia. Oh! Escolha fazer as pazes com teu irmão. Escolha fazer as pazes com teu pai, tua mãe. Escolha fazer as pazes com Deus. Aleluia. Oh!
Deixa o fluir do Espírito em você. Deixa o fluir do amor passar pela sua vida, pelo seu coração. Aleluia! Oh! Aleluia! Glória a Deus! Declara, igreja! O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Declare isso, igreja! Oh, diante dele! Eu era, hoje sou filho. Aleluia! Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor tem expressado amor suficiente para a humanidade, para as nossas vidas. Eu quero te pedir, Pai, continua dando condições para esse irmão, essa irmã, ouvir, Pai, a tua voz, ouvir, Pai, do teu amor. Vem nos curar, vem nos libertar, lá no nosso coração, Pai, aonde existem bloqueios, aonde existem, Senhor, Pai, feridas, vem nos curar, vem trazer o fluir do Espírito, o fluir do seu amor, Pai Santo, em nome de Jesus. Troca, Senhor, o nosso coração, troca o nosso coração por um coração manso e humilde. Nos ensina, Pai, a aprender de Ti, nos ensina, Pai, a viver pela palavra, a palavra do Senhor, Pai, a palavra que sai da sua boca, a palavra que define a nossa identidade, do começo ao fim, em nome de Jesus. Toda obra do maligno, toda obra do mal, todo cativeiro, toda fortaleza do inimigo que trouxe mentiras como verdade, isso se tornou crenças profundas no ser do coração deste homem, desta mulher, desse filho, desse pai, dessa mãe, desse irmão. Em nome de Jesus, caia por terra hoje todo o poder das trevas, todo medo que a mentira trouxe, todo medo da voz de Satanás, a voz da serpente que nos prendeu lá na nossa infância, lá no trauma, lá nas feridas, lá no divórcio de nossos pais, lá na ferida do nosso pai, da nossa mãe, lá na palavra daquele que traiu, Pai, em nome de Jesus, corações que estão presos hoje, em nome de Jesus, hoje, Espírito Santo, nosso coração está aqui para o Senhor examinar, para o Senhor dar o diagnóstico, mas para o Senhor também trazer a cura, e nós te pedimos cura hoje, restaura hoje, Pai, todo bloqueio do amor, todo medo, caia por terra hoje. Vem, Espírito Santo, e traz a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que transforma as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Seja livre, livre para amar, seja livre para ser amado, seja livre para amar, para ser aperfeiçoado no amor de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia, Ele reina, aplauda mais forte o Senhor das nossas vidas, Ele reina. Oh! Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui. Retiro remanescentes. Sábado de manhãzinha, vamos ter nosso retiro dos homens, meninos, adolescentes, homens, jovens,
Deus abençoe a todos.